8h35, seguindo com o nosso programa ao vivo nessa manhã aqui na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil, na nossa TV Brasil. Obrigado a todo mundo pelo carinho. Recebendo ele de volta aqui no nosso programa, Dr. Valério Rezende está aqui para falar de câncer de boca. É esse o assunto, o tema que nós vamos falar, discutir aqui no nosso programa nessa manhã de quinta-feira. Doutor Valério, bom dia, tudo bem com o senhor? Prazer, honrado de novo em ter o senhor aqui no programa. Claro, eu que sinto honrado de estar aqui mais um ano no Maio Vermelho, falando sobre câncer de cavidade oral, levando informação para a população de Cachoeiro, né? E é isso que a gente tem que fazer, e é isso que a gente tem que fazer, chegar essa informação para que as pessoas possam ter acesso à saúde. Bom dia a todos e é uma honra estar aqui. Valério, o mês de maio, que acontece essas campanhas em que a gente mais discute, debate esse tema, e isso é importante para chamar a atenção, isso é importante para que a população vá tomando consciência dessa doença? Claro, com certeza. O mês de maio é um mês que se atenta, acende uma luz vermelha em cima do câncer de cavidade oral, e ele não é só do mês de maio, mas o mês de maio é muito importante para fazermos campanhas de conscientização, assim como os outros meses do ano. Temos várias campanhas de vários outros tipos de doença, então o mês de maio foi o mês escolhido para fazer a campanha contra o câncer de boca. Então, assim, toda conscientização, toda informação bem levada à população nesse mês é fundamental para que a gente possa dar seguimento ao longo do ano, né, Parrado? Qual é a diferença? Porque nós temos aqui o oncologista, que é o médico, que é o especialista no tratamento do câncer. E o médico que cuida só do câncer de boca, qual é a diferença? Tem uma formação diferente? Na verdade, Parraro, o oncologista é o carro-chefe de tudo. O oncologista é quem direciona tudo. Aí nós temos o radioterapeuta, como nosso colega Dr. Bruno Rezende, né, que também faz um papel muito importante. Temos o cirurgião cabeça e pescoço e chegamos na minha especialidade, o dentista, o odontólogo hospitalar e o cirurgião buco-maxilo. Que é a sua formação. Exatamente. Nós atuamos muito na questão de diagnóstico. Primeiro atendimento do paciente, verificar se tem algo estranho ali acometendo aquela cavidade oral, a face, fazer exames de imagem, fazer exames de biópsia histopatológico para diagnosticar esse tumor. Depois desse diagnóstico, encaminharemos esse paciente para o oncologista, firmado uma lesão maligna, um câncer, né? Mas a gente fica no suporte, Parraro. A gente cuida desse paciente desde o diagnóstico, o transtratamento, que é durante o tratamento, e no pós-tratamento. O cidadão chega lá para uma consulta com o senhor. O senhor vai lá verificar, às vezes até para uma questão dentária. O senhor percebe que ali tem algo de errado? Parraro, falo muito assim. Ou pode ter algo de errado? Primeiro de tudo, quem percebe algo é sempre o paciente. Mas o paciente, para perceber algo, ele tem que ter uma intimidade com ele mesmo. Ele precisa de ter bons hábitos de higiene, ele precisa se avaliar sempre no espelho, ele precisa saber se algo que tinha hoje não tinha ontem. Então ele precisa ter essa intimidade com ele. Que tipo de algo? Uma ferida, um machucado, uma dor, uma cor diferente? O carro-chefe, Parraro, é isso daí. É você entender coloração, é você entender lesões, é você ver duração de tempo. Por exemplo, lesões vermelhadas, lesões brancas, em toda a cavidade oral, região de língua, bochecha, céu da boca, garganta, alteração na voz, fonação diferente, mais carregada, perda de peso muito frequente. Tudo isso são sinais importantes para que acenda-se um alerta. Mas vejam bem, pessoal, isso não quer dizer que se você está com uma lesãozinha vermelha que começou ontem e sumiu em 2 dias, isso não é câncer. Mas o que a gente precisa se atentar de verdade? Lesões que perduram por mais de 15 dias, precisamos urgentemente ir a um profissional especializado da área, seja um dentista, seja um médico, para que possamos fazer um procedimento de biópsia e elucidar se essa lesão é uma lesão benigna, ou seja, não é um câncer, ou se é uma lesão maligna, ou seja, é um câncer. Uma pergunta direta para o senhor: o que é o câncer o que é o câncer de boca? Bom, o câncer de boca, Parraro, eu acho que tem uma ilustração muito interessante, né? Primeiro, para falar de câncer. O câncer vem do signo câncer, onde a apresentação dele é o caranguejo. E o caranguejo é um animal que ele é meio desconjuntado. Ele tem uma pulmão maior que a outra, um braço maior que a outra, uma perna maior que a outra. Ele não vai para frente nem para trás, ele vai para o lado. Então o câncer é um crescimento desordenado, é uma alteração no DNA normal de reparação de uma célula que corresponde à cavidade oral. O que é cavidade oral, Parraro? Lábios
Lábios extraoral, lábios intraoral, língua, soalho de boca, céu da boca, bochechas, orofaringe. Todas essas componentes são cavidade oral. Então, qualquer crescimento de lesões desordenadas nessa situação, nessa região da face, está caracterizado um câncer de cavidade oral. E o primeiro a perceber isso é o paciente. O senhor já falou aqui dos principais sinais de alerta do câncer de boca, é isso que o senhor falou aqui já na abertura, né? Alerta que uma coloração diferente, uma feridinha, um carocinho. Mas o Parraro, é aí que mora o perigo desse câncer, né? Porque sabe qual é o maior fator etiológico desse câncer? O que é isso? O que causa mais câncer de cavidade oral? Cigarro e bebida. E aí, quando a gente fala de cigarro e de bebida, a gente tem pessoas dependentes de vício, né? E muitas das vezes alcoólatras. Uma das principais coisas que acontece com o paciente alcoólatra é ele se deixar de lado. Ele começa a não escovar o dente, ele começa a não tomar banho, ele começa a se deixar de lado. Então isso também é um problema social, porque muitas das vezes, como eu disse, quem tem a primeira percepção é o paciente, mas esse paciente não está tendo percepção de nada. Então a percepção dele está muito alterada, isso acaba sendo um problema social também. Muitas das vezes também as famílias onde temos esse tipo de problema acaba tendo um certo tipo de abandono. E aí a gente chega com esses pacientes, em cima desses fatores etiológicos, muito atrasado para iniciar o tratamento. E aí, Parraro, a cura desses casos fica um pouco debilitada, fica difícil, porque o diagnóstico precoce, ele é quase que relacionado à cura. Se eu tenho uma lesão, percebi, fui ao dentista, fui ao cirurgião cabeça-pescoço, fui ao otorrino, fez a biópsia, deu um diagnóstico de câncer, iniciei o tratamento, a chance de cura é altíssima. Mas quando eu tenho esses dois fatores etiológicos, principalmente pensando em classes sociais mais baixas, culturalmente falando, educacionalmente falando, de vulnerabilidade, a gente tem um paciente muito difícil de chegar ao tratamento. Esse é o pior problema que a gente tem no enfrentamento do câncer de cavidade oral. O senhor falou, está falando aqui da higiene, falou do cidadão, que ele se entrega ao álcool e aí o comportamento dele muda e ele deixa de ter um comportamento de cuidado com a higiene, escovação de dentes, banho, essas coisas. A higiene bucal é o suficiente para evitar um câncer de boca? Claro, vamos falar da etiologia. Primeiro o seguinte, o cigarro aparece em primeiro lugar, 90% é cigarro e álcool. Depois disso a gente tem o papiloma vírus humano, o HPV. É a nicotina que... É uma série de situações, é a nicotina, é o calor, é a fumaça, é uma série de fatores irritatórios que vão causar irritação naquelas células e elas no seu período de reparação podem ter alguma alteração no seu DNA, trazendo uma célula cancerígena. O cigarro é o número um. O número um. É o número um, cigarro e bebida, e quando os dois estão juntos a gente potencializa muito por conta também dessa questão social. No terceiro ponto aparece o HPV, que é o papiloma vírus humano. É um vírus transmissível, muito transmissível como DST, tá? Então ele é muito perigoso também. E aí a gente tem o quarto ponto. Esse é transmitido através da sexo oral. Sexo oral. Exatamente. Beijo, se a pessoa tiver... Também, se tiver lesões de cavidade oral, beijo, transmissão, com certeza. Quarto fator, sol. E aí a gente tem muito câncer de lábio, principalmente em produtores rurais. Há pessoas que se expõem muito ao sol, não têm um autocuidado, não usam um chapéu, não usam um boné, não usam um protetor labial. E aí o quinto fator são hábitos. E nos hábitos entram as questões de higiene. A higiene oral ajuda muito na prevenção? Ajuda. Por quê, Parraro? Existem algumas doenças que são, por exemplo, a doença periodontal, que é uma doença de suporte do tecido dentário, ela é uma doença de origem inflamatória. A gengiva aumenta de tamanho, tem sangramento espontâneo. E aquilo em período crônico também é um fator irritatório que pode fazer alteração celular. Então, sim, ele é o quinto fator. A higiene oral, além de você prevenir diretamente, você também previne indiretamente, porque quando você faz a higiene oral, quando você tem o seu autocuidado, você faz o seu autoexame. Você sabe como é que está a sua cavidade oral, você sabe como está a sua face, você se olha e vê o seu pescoço, você vê que não tem nódulos no pescoço ou que tem um nódulo no pescoço. Então, isso tudo é proeminente da higiene oral. Então a gente tem que fazer higiene oral corretinho, a gente tem que fazer acompanhamento odontológico corretinho. O senhor está falando de escovação de maneira correta, o uso do fio dental, disso que o senhor está falando, né? De manter aí nós estamos falando da boca, manter a boca higienizada.
A boca, Parraro, é um dos órgãos do corpo de porta de entrada. E dentro dessa porta de entrada moram-se bactérias. E a gente, para ter uma vida saudável, a gente precisa ter o equilíbrio dessa cavidade oral. E uma das formas de ter equilíbrio dessa cavidade oral é fazendo a higiene oral correta. Nós moramos num país em que o cidadão procura o dentista quando o dente caiu. Dor de dente. Dor de dente. Às vezes nem quando o dente cai, ele procura o dentista. Ele procura quando o dente está doendo. Como é que é conscientizar o cidadão que a ida dele ao dentista não é só cuidar dos dentes ou cuidar daquele dente que está doendo, mas algo mais profundo, como o senhor está dizendo aqui, que é essa doença? Parraro, eu tenho de faculdade, formação, bucomaxilo, mais de 20 anos na área. E nesses 20 anos eu vi umas mudanças culturais. A gente saiu de uma odontologia curativa para uma odontologia preventiva. Isso tem ficado mais forte, isso tem sido mais divulgado na sociedade. Mas quando falamos a nível de Brasil, a gente sabe que nós temos muitas pessoas com vulnerabilidade em várias áreas. Financeira, vulnerabilidade social, vulnerabilidade educacional. Então a informação ela precisa ser mastigada, ela precisa ser entregue de verdade onde ela precisa para essas pessoas, porque essas pessoas merecem cuidado. E durante muitos anos, né, eu sou nascido nos anos 80, se ameaçava muito a criança com a ida ao dentista. Né? Eu acho que você deve ter vivido isso também. Se você não escovar o dente, eu vou levar lá, vai usar um motorzinho, vai te dar injeção. Então se cria esse trauma, que ir ao dentista é algo extremamente doloroso, difícil de lidar. Mas, como eu disse, nesses 20 anos eu tenho visto essa mudança, né? Uma mudança ainda de muitos paradigmas, né? Mas a gente enfrenta, sim, problemas culturais, sociais, financeiros, educacionais na sociedade que atrapalham essa prevenção. E aí, quando fala de câncer especificamente, falando do cigarro, da bebida, onde a gente tem um paciente alcoólatra, onde a gente tem um paciente tabagista inveterado, aí piora um pouco mais, porque você também tem uma doença. O alcoolismo é uma doença. Então, você precisa estar tratando todo esse conjunto, inclusive o conjunto familiar, para que você tenha o diagnóstico precoce do câncer, para que você tenha acesso ao tratamento, para que você faça o tratamento, que você tenha adesão ao tratamento e que você tenha um acompanhamento pós-operatório. E qualquer... Pós-tratamento. O senhor fala do cigarro, e qualquer cigarro? Cigarro, fumo de rolo, cigarro comum, drogas, maconha, qualquer um. Tudo. Eu já falei para você aqui outras vezes, né, Parraro? A gente tem que pensar muito em como a gente leva a informação. Porque o vício do cigarro ele é uma coisa problemática. Eu mesmo já fumei, e quando a gente fuma, a gente gosta daquele trem, é difícil. Então, assim, precisa ser dito como isso. Qualquer vício não é fácil. Exatamente. Então, o que eu falo muito para as pessoas? Para você se manter longe do vício, você tem que mudar hábitos. E para mudar hábitos, nada melhor do que atividade física como prevenção. Veja bem, são duas situações, o cigarro e o álcool. Toda vez que você faz uso dos dois, o seu dia seguinte já é um pouco ruim, a tal da ressaca. Então, quando você faz atividade física, tem que acordar no outro dia de manhã para dar uma caminhada, para dar uma corrida, para ir dar uma malhada, para fazer uma natação, para subir, andar de bicicleta, fazer tudo isso, você começa a ficar longe desses fatores que diminuem seu rendimento. Você vê hoje muito isso, a sociedade hoje ela está mudando, as pessoas têm preferido dormir cedo para acordar no outro dia seguinte e fazer atividade física. Você vê o exemplo da Corrida São Pedro, em quanto tempo fechou as inscrições? Hoje eu vejo pessoas falando, meu Deus, eu não consegui fazer, e pessoas que correm todo dia, que se preparam todo dia, que estavam se preparando para isso. Então também, Parraro, a gente precisa pensar em... Olha o que eu vou falar. Para falar de saúde, a gente precisa pensar em tudo. Desde a área de esporte, a área de mobilidade urbana. A gente mora numa cidade que a gente precisa ter um espaço para a pessoa praticar atividade ao ar livre. E às vezes falta um pouco, mas eu vejo que está começando a se caminhar. A gente tem muitas pessoas. Quantas pessoas você vê correndo pela rua? Então essa mudança de hábito, ela vai ser o fator crucial de prevenção ao câncer de cavidade oral. O câncer de boca tem cura? Claro que a gente fala como qualquer doença. Quando você descobre lá no início, você identifica lá no início, o fator cura é muito mais fácil. Mais evidente. Mas tem cura? Uma pergunta direta assim? Tem cura. E a cura está relacionada justamente a isso, ao diagnóstico precoce. Toda lesão com diagnóstico precoce aumenta muito a gama de tratamento. Às vezes o paciente pode passar só por uma cirurgia e resolver o problema. Às vezes ele faz só uma quimioterapia, às vezes só a radioterapia, às vezes os três concomitantes, né? Mas assim... No estágio mais elevado, talvez tenha
tem que fazer uma cirurgia? Parraro, aí que é o problema, como eu te disse, o diagnóstico precoce você tem lesões pequenas, sem muita área de comprometimento de margem ao entorno, mas com lesões grandes a gente perde um pouco a referência de margem, quando ela está invadindo outras estruturas e se vai ficar células para trás e tudo mais. Então, assim, tem pacientes que já chegam num estágio que não pode mais ser operado. Esse paciente já é mais complicado, esse paciente vai para quimioterapia e rádio. Às vezes vai fazer só uma quimioterapia paliativa, porque já não tem mais jeito, uma radioterapia paliativa para melhorar a dor, melhorar a performance, para o paciente ter pelo menos uma sobrevida ali com menos dor, se alimentando e tudo mais. Mas ele é um câncer muito complicado, Parraro, porque é o seguinte, quando ele está em estágios muito avançados, ele é muito destrutivo. E quando você chega num lugar, a primeira coisa que você olha é no rosto da pessoa. Então fica muito evidente as marcas, Sim. a pessoa às vezes perde mandíbula, perde nariz, sabe? Perde regiões importantes da face. E isso tudo também acaba sendo uma coisa que atrapalha a questão social, atrapalha o paciente a se recuperar. Então, assim, ele é um câncer que precisa de muita atenção. O senhor convive lá no consultório, eu imagino, com muita gente nessa situação do assunto que nós estamos discutindo, falando aqui hoje. Né? Em números, isso chega em grande escala, média escala, uma escala pequena, como é que é? Chega em grande escala, sim. Por exemplo, vamos falar do homem em si, né? Como é um câncer muito relacionado a hábitos, e como eu te disse, o cigarro e a bebida, o homem ele tende a beber e fumar mais. Pra você ter ideia, ele é o quarto no homem. Ele perde para próstata, ele perde para pulmão e me fugiu o outro que está acima dele. Mas ele é o quarto em incidência, então assim, já é algo muito grande. Sim. E ele tem aumentado nas mulheres também, porque as mulheres têm mudado esses hábitos, têm ocupado espaço na sociedade, onde acabam bebendo mais, fumando mais. O senhor falou aqui da questão de mudança de hábito. No cidadão que hoje vai na academia de madrugada, acorda cedo para ir cedinho na academia, vai correr, vai caminhar, tem mudança de hábito. Mas também na questão da mulher, a mulher vem mudando muito nessa mudança também. Fumando mais, bebendo mais. Antigamente mesmo, né, talvez há 50 anos atrás ou mais, a gente tinha menos mulheres presentes nesses ambientes. Sim. Hoje a gente tem mais. Então, assim, elas realmente têm ocupado esses espaços que eu julgo ser, assim, não é negativo, mas é perigoso por conta de, por exemplo, de trazer intercorrências como câncer de cavidade oral sendo aumentado nas mulheres. Mas aqui, o que eu vejo é o seguinte: nada melhor do que trabalhar informação, nada melhor do que trabalhar prevenção. E esse câncer, por ele ser muito de fator causal de hábito, a gente consegue, com mudanças de rotina de vida, com qualidade de vida, diminuir muito isso. O problema, Parraro, ainda é as questões de vulnerabilidade social. Esse câncer afeta muito pessoas vulneráveis socialmente. E aí, quando se fala disso, é o cidadão que tem dificuldade de procurar um dentista. E hábitos ruins. Às vezes você vê o cara trabalha o dia inteiro, por exemplo, numa obra, sai da obra, o primeiro lugar que ele para é no barzinho para fumar um cigarro, tomar uma cachaça. Sim. Você está me entendendo? Então, assim, são coisas que vão limitando muito o cidadão. Às vezes o cidadão não vê uma forma de ter um lazer e considera isso como um lazer. Muito pela condição financeira dificultada, muito pela condição social dificultada, muito pela falta de oportunidade de lazer, né? E aí a gente começa a ter esses problemas, né? E aí a gente está falando disso tudo aqui relacionado a uma doença que mata, que é o câncer. Então veja bem, Parraro, a gente precisa criar na sociedade, a gente precisa levar a informação aonde ela precisa chegar, entendeu? E a gente precisa criar argumentos, fatores para mudar isso. E falando principalmente de uma linguagem onde esse cidadão vai compreender, entenda a linguagem dele. Entenda. Por exemplo, a gente vem aqui há 4 anos já, né? É sempre uma honra estar aqui com você. E esse bate-papo nosso já, com certeza, elucidou muita coisa para muita gente. Com certeza. Eu já vi gente sair daqui, ouvir a gente falar, bater lá no meu consultório, doutor, e aí tinha câncer. Entendi. Sabe? Ou tinha uma lesão que estava ali benigna e foi elucidada e a pessoa continuou a vida dela normal. Poxa, isso é mudar. Ela identificou isso através da nossa conversa aqui. Da nossa conversa. Na realidade, a saúde começa pela boca, né? É exatamente isso. Esse argumento, essa frase, ela é uma frase que tem todo sentido, né, Parraro? Como eu te disse, a boca é cheia de bactérias que, se a gente vive em harmonia com elas, elas não vão causar nenhum problema para a gente. Mas se você deixa esse ambiente desequilibrado, ela é porta de entrada para muita coisa ruim também. Para a gente fechar a conversa, é muito importante que o cidadão vá ao dentista. Se puder ir no particular, vai. Se não puder,
os postos de saúde aí têm os dentistas, procura, mas não deve deixar de ir no dentista. Claro, vou falar. E não ter medo do dentista. Vou fazer um aquilo apelo. que os nossos pais falavam, aquilo é tudo conversa fiada. Exato, dentista... exato. Vou fazer um apelo à sociedade hoje. O que é esse apelo à sociedade? Você precisa ter essa recorrência ao dentista. Você não pode esperar acontecer um processo inflamatório que vai lhe causar dor para você procurar o dentista para ter uma intervenção. Não, você tem que fazer acompanhamento. E como você disse, o bairro hoje é equipado com estruturas e equipes de saúde bucal. Então as pessoas precisam saber disso e fazer uso dessa ferramenta que foi uma conquista nos últimos 30 anos. Sim. Então a gente tem que ter recorrência de tratamento preventivo. É muito melhor ir ao dentista, às vezes fazer só uma aplicação de fluo, uma organização, ou receber uma informação de um profissional que vai te deixar mais tranquilo para você ter qualidade de vida. Então a recorrência de ir ao dentista é importantíssima. Doutor Valério, quando o senhor vem aqui, a nossa conversa... O tempo voa, né? Passa rápido. Só que nós estamos meia hora falando aqui. Passou, parece que tem 10 minutos. Amigo, obrigado por ter vindo aqui ao programa, com essas informações tão ricas, tão importantes para os nossos ouvintes, para o nosso povo de casa. Obrigado, amigo. Claro, eu que agradeço. Eu queria deixar claro que o Hospital Evangélico ele sempre faz, né, essas ações todo ano, ele traz a gente aqui, né? Verdade. E é um hospital muito completo nesse sentido de tratamento, de prevenção, que cuida da população aqui da nossa região do sul do estado. Então, mais uma vez, obrigado a você, obrigado aos ouvintes aí que estão nos acompanhando e é sempre uma honra estar aqui. Espero voltar no que vem. Obrigado. Não, vai voltar antes disso para falar de outros assuntos. Com certeza. Um abraço. Galera, final do programa, beijo no coração, fica com Deus. Nós vamos deixar o encontro marcado para amanhã, às 8 horas da manhã. Beijo para você, ficar com Deus. Tchau, gente. Tchau, Brasil. Bom dia! GDS Web Rádio Brasil, a nossa rádio.